Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora a gente vai acompanhar aí o nosso conteúdo. Então vamos observar o que nós temos para a nossa aula. Aula 44, hoje revisão e avaliação. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nesse momento de revisão a gente vai poder rever alguns dos conteúdos aí que nós estudamos nessa unidade, vamos reforçar os conteúdos, começando, na verdade, continuando a falar sobre energia, esse conceito presente aí no nosso dia a dia, onde a gente pode perceber a presença aí dessa força, física ali que vai nos auxiliar em diversas atividades aí do nosso cotidiano. Mas vamos relembrar aí os conceitos que nós estudamos sobre energia. Observa aí comigo. Muitos recursos renováveis e não renováveis são utilizados a fim de produzir energia. Esses recursos aí eles vão funcionar como uma matéria-prima que vai gerar essa energia. E a gente vai ter recursos renováveis e não renováveis. Renováveis são aqueles que estão disponíveis ali pela natureza, conseguem ser renovados ali no meio ambiente, como a água, o vento, a luz solar. E os não renováveis são aqueles ali que são considerados combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural. Aí na imagem a gente consegue relembrar alguns exemplos, Nós temos a água ali servindo como fonte, na verdade como recurso para essa usina hidrelétrica. Na imagem do meio você observa ali as usinas termoelétricas, aquela que vai utilizar também o calor, E na outra imagem você visualiza e relembra com a gente as usinas nucleares. Mas a gente também vai observar que esse processo, olha só, de geração de energia, muitas vezes é degradante para os homens e o meio ambiente, Porque todo o processo, toda essa forma de energia, ela pode causar um certo impacto para o meio ambiente, Tanto as usinas hidrelétricas quanto as termoelétricas, Elas podem trazer um certo prejuízo ali para o meio ambiente. No caso das usinas hidrelétricas, ela leva ali um prejuízo, para aquela população envolvida ali em volta, é uma barreira, uma barragem que vai ser construída num rio, então tem seres vivos ali, os peixes, por exemplo, que vão sofrer ali com essa alteração, a população que vive ali em volta também acaba sendo prejudicada, Então, essas formas de energia, essas usinas, elas podem trazer um impacto para o meio ambiente, seja um impacto reduzido ou um impacto maior, como no caso das hidrelétricas. O impacto mais reduzido a gente consegue observar no caso das usinas de geração de energia, no caso das eólicas, da energia solar, que não agride tanto assim o meio ambiente. Por isso são consideradas ali energias limpas. Vamos ver mais informações aí sobre a energia na nossa próxima imagem. E aí a gente vai relembrar os tipos de energia, para a física, aí como a gente pode observar. A gente relembra então a energia mecânica. Por meio do movimento, a energia mecânica é um dos tipos de energia que se relaciona à produção de trabalho. Então está relacionada, como a gente pode observar, a uma produção de trabalho. É uma energia que vai mover algo, vai trazer uma certa ação. Existem algumas categorias específicas, como a energia cinética e energia potencial, que possuem subcategorias divididas em gravitacional e elástica. Na imagem você relembra aí com a gente esse jogo de sinuca, esse jogo de bilhar, e você observa que para começar o jogo, para ele acontecer, a pessoa precisa atingir ali aquela bolinha branca, com esse taco, e ela vai poder movimentar, vai rolar aí na mesa da sinuca, movimentando as outras bolas. Então é uma ação ali, que está sendo realizada, uma energia sendo aplicada que vai gerar ali um trabalho. Então, como a gente pode observar, está relacionada ali com a produção de trabalho. E aí a gente visualiza, que ela está relacionada ali também com a energia cinética, como a gente pôde observar, e a energia potencial, que a gente vai relembrar esse conceito aí na nossa próxima imagem. A energia cinética é o tipo de energia que está relacionada ao movimento. Todo corpo que se move está dotado de energia cinética, que é uma grandeza escalar medida em joules. E a energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo e que depende da posição desse corpo. Existem duas formas de energias potenciais mecânicas. A gente tem aí a energia potencial gravitacional e a potencial elástica, Para a gente observar aí que a energia mecânica, como a gente viu, ela está relacionada com o movimento, Também na verdade, com a geração de trabalho
e, como a gente viu, dividida em energia cinética e energia potencial. E a energia cinética é o tipo de energia que está relacionada ao movimento. E para a gente relembrar aí esses conceitos de energia cinética e energia potencial, né, a gente traz mais um exemplo aí do que nós falamos nas nossas aulas. Tivemos diversos exemplos aí, falamos sobre o atleta, né, do salto com vara, por exemplo. A gente viu outro exemplo da montanha-russa, quando o carrinho ele está subindo ali aquela montanha, né, aquele primeiro ponto mais elevado da montanha-russa, e aí que ele chega lá no ponto mais alto, ele tem ali, acumulou energia potencial. E aí, a partir do momento que ele continua o seu percurso, né, ele está fazendo um movimento, a gente tem energia cinética, que está relacionada com o movimento. A mesma coisa vai acontecer aqui na nossa imagem, onde a gente vai relembrar aí o skatista, né? Como a gente pode observar aqui, ó, energia cinética e potencial. No ponto mais alto aqui, onde ele chegou da rampa, aqui está ele com o seu skate, né? Ou ela, com o seu skate aqui, como a gente pode observar, ele acumulou aqui uma certa força, né? Acumulou aí potência, né? Para realizar a continuação dessa manobra, né? Dessa atividade aí que ele está realizando. Então, a sequência desse movimento é ele inverter aqui a sua manobra e voltar para a rampa. Então, ele vai descer a sua rampa, vai fazer aí esse movimento. Então, da energia potencial aqui no ponto mais alto, ele vai continuar, vai gerar movimento. E o movimento a gente sabe que está relacionado aí com a energia cinética. Olha só, ele lá embaixo, percorrendo ali a sua rampa, né? Para fazer a continuação aí do movimento, certo? Para a gente lembrar justamente esses conceitos aí de energia potencial e energia cinética, tá bom? Mas a gente vai relembrar também outras formas de energia, como a energia térmica, que você observa aí comigo que ela está relacionada ao calor e às altas temperaturas. A energia térmica é originada a partir da energia cinética, tendo em vista a movimentação das partículas e moléculas de um determinado corpo, como a gente observa nessas imagens, né? Na imagem da panela fervendo aí com a água, você observa ali essa energia cinética dessa movimentação e ela está produzindo ali, né, calor, como a gente pôde observar. Você tem aí a movimentação dessas moléculas, a molécula da água, ela está se agitando conforme aumenta aí a temperatura e vai gerar então esse calor, né, produzindo calor aí como a gente pôde observar, ok? Na energia elétrica, a gente observa que ela tem como objetivo facilitar o sistema produtivo, gerando eletricidade para o funcionamento de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, bem como para o abastecimento de residências, estabelecimentos comerciais e ruas, como a gente pode observar aí na imagem, né? Se nós temos ali um componente eletrônico, um eletrodoméstico, por exemplo, a gente precisa que ele funcione, a gente vai precisar conectar ele na tomada, como você visualiza aí nessa imagem. Então, utiliza-se aí a energia, né, as tomadas que vão ser essa fonte de energia elétrica para que o nosso equipamento consiga funcionar. Nós temos também a energia luminosa, que a gente vai também relembrar esse conceito, que é aquela transmitida por radiação, originada por comprimentos de ondas diferentes. Essas ondas, além de serem captadas por nossos olhos, são identificadas pelas plantas, que as utilizam no processo de fotossíntese. E aí nós temos uma fonte de energia luminosa, que é o Sol, né, constante aí presente no nosso dia a dia, que a partir dessa radiação, né, dos raios solares, vai ser possível obter a energia, no caso a energia luminosa, tá? Como a gente pôde observar, então aí mais um tipo de energia. Mas aí a gente também tem um outro tipo de energia que está relacionada com os alimentos, né? Está relacionada aí com o nosso desenvolvimento, que é a energia química. Vamos observar. Sendo composto por reações químicas, esse tipo de energia armazena todas as matérias com ligações, liberando sua geração por meio da quebra de suas associações. E aí a gente tem a energia química, por exemplo, nessa imagem da combustão, né, nós temos a queima, representada aí por essa fogueira, onde a gente vai ter a ação aí do ar com esse combustível, por exemplo, e esses elementos para gerarem esse fogo, né, essa combustão, a partir da combustão. E na outra imagem a gente relembra aí a energia química, que vai ser a partir dos alimentos que a gente consome, vão ser digeridos aí pelo nosso sistema digestório, gerando energia para que a gente consiga realizar nossas atividades do dia a dia. E vimos também sobre a energia atômica, que também é conhecida como nuclear, e ela é baseada na energia produzida por meio da fissão do núcleo atômico. Ela vai utilizar aí um elemento químico para poder gerar energia, que ocasiona uma liberação de calor
para a produção de uma energia não renovável. Nós também falamos sobre a energia sonora, a gente vai relembrar aí mais um outro tipo de energia, e aí, como você pode observar, ela é gerada a partir de ondas. Parte dessas ondas podem ser captadas por nossos ouvidos, é o que também chamamos de som. Todas as coisas que produzem sons estão transformando algum tipo de energia em energia sonora, como o exemplo que a gente observou aí do fone de ouvido. E também falamos sobre as usinas de eletricidade, vimos aí os tipos de energia, Também falamos sobre as usinas de eletricidade, que é o que nós vamos observar e relembrar agora. São instalações industriais designadas para a geração de energia elétrica e utilizam geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa em energia elétrica. Então essas usinas vão utilizar aí essa energia mecânica que pode estar vindo da água, do vento, por exemplo, para gerar energia elétrica. A partir desse recurso, dessa matéria-prima que vai ser uma fonte de energia, as usinas vão conseguir converter em energia elétrica. Vamos ver aí como funcionam. Os geradores presentes nas usinas elétricas são máquinas capazes de rotacionar em altas velocidades. Em seu interior, há grandes ímãs e uma espira, que é um enrolamento de fios com grande número de voltas. Quando há movimento relativo entre o campo magnético dos ímãs e a espira, ocorre o surgimento de uma corrente elétrica. E aí a gente observa na próxima imagem as usinas hidrelétricas, que é uma forma de produção de energia que funciona por meio da movimentação de turbinas pela força da água. Aí na imagem você observa a usina hidrelétrica de Belo Monte, essa usina que é 100% brasileira, e vai utilizar aí a força da água para movimentar essas turbinas e poder gerar energia. O baixo custo de produção e o uso de uma fonte renovável de energia são vantagens importantes das usinas hidrelétricas. No entanto, a gente pode observar que acontecem também algumas desvantagens, como a gente visualiza aí a seguir. A implementação de uma usina hidrelétrica provoca grandes mudanças na paisagem natural e graves problemas ambientais. E para a gente relembrar e compreender melhor como funciona aí uma usina hidrelétrica, a gente vai rever esse vídeo. Fiquem ligadinhos aí, a gente já volta. Eu sou o professor Marcos Kelvin e hoje eu vou lhe mostrar como é que funciona uma hidroelétrica. Vem comigo! Antes de te mostrar a hidroelétrica, eu tenho que te mostrar o princípio de funcionamento ou de geração de energia elétrica que está lá dentro da hidrelétrica, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, olha só, uma torneira que vai fazer cair uma água, que vai bater aí numa roda que tem um ímã preso a ela. Do lado desse ímã, nós temos aí algumas espiras. E esses pontinhos azuis são os elétrons. E lá em cima eu tenho uma lâmpada. Dá só uma olhada no que acontece quando eu ligo a água. Observem vocês que o ímã começa a se movimentar e os elétrons vão começar a se movimentar. Isso porque, pessoal, está variando o fluxo magnético. E a variação do fluxo magnético vai gerar uma corrente elétrica. Grava isso, tá, pessoal? Não precisa entender exatamente, mas toda vez que eu tenho um ímã se movimentando perto de uma espira, gera corrente elétrica. E é exatamente esse o princípio de funcionamento da hidrelétrica. Agora, vamos para uma hidrelétrica de verdade? Nós agora estamos aqui na represa de Hoover, nos Estados Unidos. Essa represa tem aqui uma hidrelétrica associada a ela. Lembrem vocês que uma hidroelétrica é um local onde nós transformamos energia hidráulica da água em energia elétrica. Nessa hidrelétrica, nós aproveitamos a energia armazenada da água. Observem vocês que nós temos aí uma grande parede, causando aí uma barreira, uma barragem nessa água. E essa água que vai ficar acumulada lá em cima vai ter uma energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional, que vai ser convertida em energia cinética. Vamos ver como é que essa transformação de energia acontece lá dentro da barragem? Dá só uma olhada comigo, olha só. Lá dentro da barragem, então, nós temos aí a água acumulada lá em cima, que vão passar por esses tubos e vão ter aí uma energia cinética por conta da queda dessa água. Essa água, ao cair, vai movimentar a turbina, que vai gerar uma energia elétrica, exatamente igual como nós aprendemos lá no gerador. Uma
turbina vai começar a se movimentar, movimentando o ímã que está perto a um circuito, a uma bobina. E essa bobina vai gerar corrente elétrica. E uma coisa interessante é que essa corrente elétrica ela é alternada. Uma hora num sentido, outra hora em outro sentido. É o que vocês podem ver aí nessas linhas vermelhas. Legal, né, pessoal? E é assim que a hidrelétrica funciona e é assim que nós transformamos a energia acumulada da água em energia elétrica para suas casas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! Perfeito. E na sequência a gente relembra aí as usinas termoelétricas. Produzem energia elétrica por meio do aquecimento da água e consequente movimentação de pás dos geradores em caldeiras, onde se queimam produtos altamente combustíveis, como o carvão mineral, a madeira, o gás natural, o óleo diesel e outros. E no esquema você relembra aí o funcionamento das usinas termoelétricas. Nós temos ali, primeiro, os componentes que vão ser utilizados, né, como o carvão, o petróleo ou o gás natural. E aí eles vão servir para aquecer essa água. A água vai estar dentro daquela caldeira. A partir desse aquecimento, né, o vapor vai ser liberado e essa pressão vai movimentar as turbinas, né? E essas turbinas aí que vão se movimentar vão acionar aí os geradores que vão gerar essa energia elétrica, né? Tem ali a eletricidade sendo transportada ali pelos fios condutores, ok? Na sequência a gente visualiza aí a usina nuclear. A usina nuclear, ela utiliza a energia que é produzida pela fissão dos átomos de urânio para aquecer grandes massas de água e mover as turbinas dos geradores, assim como fazem as usinas termoelétricas. Como a gente viu, né? Nas usinas termoelétricas a gente tem lá os elementos vindos dos combustíveis fósseis. Nesse caso, o elemento utilizado é um elemento químico como o urânio, né? A gente vai ter a fissão dos átomos de urânio que vão aquecer grandes massas de água. As chaminés, como você observa nessa imagem, são características das usinas nucleares e elas fazem parte de um sistema de resfriamento e não emitem poluição, tá? Como a gente pode observar na imagem. Mas a gente também falou aí sobre outras fontes e outros tipos de energia, outras usinas geradoras de energia que têm um impacto ambiental ali reduzido, né? Não quer dizer que seja 100% sem nenhum tipo de impacto, mas ela pode trazer o mínimo impacto, são consideradas ali energias renováveis, como no caso da energia eólica que a gente observa nessa imagem, onde nós temos os parques eólicos. A energia eólica ela é produzida pela força dos ventos em um processo de conversão de energia cinética, proveniente do movimento, em eletricidade. Isso é possível de ser feito por meio das turbinas eólicas ou aerogeradores, que se assemelham aos moinhos de vento e formam os parques eólicos. Como você vê aí na nossa imagem, nós temos os aerogeradores, né? São vários, por isso a gente tem um parque eólico, localizado em regiões próximas ao litoral, né? Onde tem uma corrente ali de ar, né? Tem muito vento, e a força desse vento, essa movimentação, vai fazer com que as pás desses aerogeradores se movimentem, né? Como se fosse um ventilador grande, e a partir daí vão poder gerar energia, né? Então é uma energia vindo da força do vento e vai converter essa energia cinética, que vem do movimento, em eletricidade. O outro exemplo que nós temos é a energia solar. Usinas solares são estações de energia de geração elétrica que captam a energia proveniente das radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol. O Sol produz uma grande quantidade de energia em forma de luz e calor, e uma pequena parte dessa energia pode ser utilizada para produzir energia elétrica de forma limpa e sustentável. Como a gente observa na imagem, nós tínhamos lá a nossa imagem onde a gente podia observar ali as placas, né, fotovoltaicas ali, onde nós temos um campo, né, uma fazenda de energia solar, que é um local ali onde a gente vai encontrar diversas dessas placas, né, aí como você pode observar na imagem. E são essas placas ali que vão conseguir, esses painéis, né, que vão conseguir captar essa energia solar a partir da radiação do Sol. E como a gente viu, né, uma energia considerada limpa e sustentável. E para a gente relembrar e entender mais como funciona essa energia solar, a gente traz de volta o nosso esquema, onde nós temos ali uma residência, né, que possui um painel solar ali instalado no seu telhado, como você visualiza lá no início da nossa imagem, aquelas placas fotovoltaicas, né? E lá você observa
o Sol emitindo ali seus raios solares. Essas placas elas estão captando aí essa radiação e vão, né, transformar em energia elétrica, certo? A partir dali, essas correntes elas vão para o inversor. Lá na casa, você observa lá na residência, tem do lado duas caixinhas, né? Uma daquelas caixinhas é um inversor que vai transformar ali nessa corrente elétrica, certo? E tem um quadro de distribuição também lá na nossa imagem. Esse quadro é que vai levar essa energia para a residência, né, para todos os cômodos dessa residência. E a energia que sobrou, né, no caso que pode ter sido produzida a mais, além do que essa casa precise, ela volta ali para essa corrente elétrica, aí no caso da concessionária, né, e fica armazenada e pode servir como um crédito, funcionar como um crédito ali para os moradores, ok? Muito bem. Então a gente vai continuar falando aí sobre eletricidade. Vamos relembrar agora os materiais condutores. Os materiais condutores, eles compartilham uma característica comum. A corrente elétrica, ela é conduzida facilmente através deles. Suas principais características são a abundância de elétrons livres, além de baixas resistências elétricas, né? Então, a gente, como está observando aí os materiais condutores, vimos que ele tem aí os seus elétrons livres e isso permite, né, justamente a condução, a passagem dessa corrente elétrica aí por eles. Vamos relembrar quais são os exemplos dos materiais condutores a seguir. Em geral, os metais são bons condutores elétricos e, por isso, são muito utilizados na transmissão de corrente elétrica, em circuitos elétricos e também em dispositivos eletrônicos. E como exemplo, nós temos aí o cobre, né, os fios de cobre que vão ser utilizados ali nas fiações, né, para se ter essa corrente elétrica, o alumínio, o ouro e a prata, né? Então são exemplos aí de metais e eles são bons condutores elétricos, certo? Então esses materiais, eles permitem a passagem da eletricidade, né, dessa corrente elétrica, por essas características dos seus elétrons livres. Mas nós temos outros materiais que eles são o oposto, né? Eles não vão permitir essa passagem dessa corrente elétrica, que são os materiais isolantes, como você observa na nossa imagem. Os materiais isolantes oferecem resistência à passagem da corrente elétrica e, por isso, são largamente utilizados para barrar a sua passagem. Quando eletricamente carregados, esses materiais aprisionam as cargas em seu interior. Então, eles impedem com que essa corrente elétrica possa passar, né? Eles vão fazer aí uma barreira para a passagem dessa corrente elétrica. Eles vão isolar, por isso que eles são chamados aí de materiais isolantes. Os isolantes opõem-se fortemente à movimentação de cargas e, por isso, são usados para isolar superfícies de contato, evitando acidentes com choques elétricos ou diminuindo perdas de energia em fios condutores. Como nós falamos agora há pouco, né? Aqueles fios de cobre, eles vão estar presentes nos fios ali onde são utilizados nos postes, né, para passar a corrente elétrica até ela chegar à nossa casa, por exemplo. Só que esse fio de cobre ele precisa estar revestido por uma outra estrutura, né, por um outro material. E aí ele vai ser revestido por um material isolante, né, que é muitas das vezes um plástico, né, que no caso, se a gente fosse pegar num fio daquele, a gente tomaria um choque, né? Uma grande descarga elétrica ali. Então ele precisa estar revestido por um material isolante, onde as pessoas evitem ali qualquer tipo de choque, qualquer tipo de acidente, por exemplo. Vamos relembrar quais são os exemplos aí de materiais isolantes. Nós temos a borracha, e até a gente já comentou alguns exemplos onde os calçados, né, que são ali no seu solado, eles são muitas vezes feitos de borracha, que é justamente para impedir com que as pessoas pisem algum fio desencapado, por exemplo, e recebam algum choque. O plástico, como nós comentamos também, o vidro e a cerâmica, né? A cerâmica é representada nessa imagem por alguns utensílios, né, decorativos, mas também pode estar presente ali nos revestimentos, né? Um revestimento onde a gente pode utilizar no piso da nossa casa, revestimento de parede, né, dos banheiros, por exemplo, são feitos ali muitas vezes de cerâmica e é um exemplo de um material isolante. Então espero que vocês tenham relembrado aí os nossos conteúdos, tenham compreendido e curtido também a nossa aula e a gente vai ficando por aqui.